Oi, oi, gente! Como é que vocês estão? Se você caiu por acaso nesse vídeo, já deixa eu me apresentar. Eu me chamo Cláudia Gonçalves, sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental. E por aqui no meu canal nós falamos sobre emoções, comportamentos e vida real. Hoje eu quero conversar com você sobre algo que influencia absolutamente todas as suas decisões, os seus relacionamentos e praticamente todas as suas reações também, mas que quase ninguém nos ensina de fato o que elas são. As nossas emoções. A gente cresce aprendendo a classificar as nossas emoções entre boas e ruins. Então, a alegria é uma emoção boa, a tristeza é ruim, a raiva é feia, a ansiedade é fraqueza, vergonha é exagero. E sem perceber, a gente acaba travando uma batalha interna sobre aquilo que a gente sente, contra aquilo que a gente sente. Mas deixa eu te falar algo aqui super importante para a gente já entrar nesse vídeo com uma percepção diferente. As emoções não são suas inimigas, elas não são fraquezas, não são defeitos. Elas são mecanismos. A emoção é um sistema biológico e psicológico que existe para nos ajudar a sobreviver, a se proteger, a se conectar com as outras pessoas, a nos orientar. Todas as emoções vão ter uma função. Todas elas. Inclusive, e talvez principalmente, aquelas que você considera negativas, ruins. O medo é uma das emoções mais primitivas que existem. Ele é responsável pela nossa sobrevivência. O medo ativa o nosso corpo diante de um perigo real. Ele prepara você para lutar, fugir ou se proteger. Sem o medo, nós não sobreviveríamos. O problema não é você sentir medo. O problema é o medo aparecer diante de situações que não apresentam uma ameaça real, ou quando ele passa a comandar todas as decisões da sua vida. A ansiedade ela é muito parecida, em muitos momentos até confundida com o medo. Isso porque ela também tem uma função protetiva. O intuito dela é te proteger de possíveis ameaças. A diferença entre a ansiedade e o medo é que o medo é relacionado a uma ameaça real, a um perigo que está acontecendo no presente. Já a ansiedade, a tendência dela é sempre sobre o futuro, sobre algo que pode dar errado, é uma antecipação. Então, a função da ansiedade também é protetiva. Assim como o medo, ela também vai aparecer diante de momentos em que o teu corpo, o teu cérebro entendeu que é perigoso, que de alguma forma ameaça a sua sobrevivência, o seu bem-estar. A raiva também tem uma função muito clara. Ela aparece em momentos que nós percebemos injustiça, invasão de limites, desrespeito. A raiva nos dá energia para que a gente consiga se posicionar. Muitas pessoas, mas principalmente as mulheres, aprendem que sentir raiva é exagero, que é falta de controle. Então, elas acabam reprimindo, elas acabam evitando sentir a raiva. Mas evitar sentir emoções, principalmente a raiva, não vai fazer com que elas desapareçam. Pelo contrário, quando a gente reprime emoções, elas vão aparecer e surgir de outra forma. Às vezes em um adoecimento emocional, às vezes em uma explosão comportamental. E é exatamente por isso que entender as suas emoções, conseguir nomeá-las, entender a função de cada uma delas na sua vida, o que ela representa, é tão importante. E é exatamente isso que eu tô fazendo no vídeo de hoje, te explicando as funções mais básicas que você sente, quais são as funções dela e como elas podem aparecer na sua vida. A tristeza é outra emoção extremamente mal compreendida. Geralmente a gente tem a tendência de fugir dela o tempo todo. Então a gente começa a fazer outras coisas, a gente se ocupa, a gente evita sentir, a gente evita pensar. Mas a função da tristeza é extremamente importante. Ela nos ajuda a processar perdas, encerramentos e frustrações. Ela desacelera o nosso corpo porque existe algo que precisa ser elaborado. Se a gente não permitir essa pausa, a dor não vai ser integrada, ela não vai ser processada. A vergonha talvez seja uma das emoções mais dolorosas
e silenciosas que a gente tem. Isso porque ela está conectada a um medo de rejeição, aquela percepção de que tem algo errado comigo, sabe? Evolutivamente, a vergonha, essa emoção em específico, nos ajuda a se manter dentro de grupos. Hoje, a vergonha, ela aparece dentro da sociedade, do contexto social que nós vivemos, quando nós entendemos, interpretamos que nós não estamos alinhados com as expectativas das pessoas ou até de nós mesmos. O problema é quando ela deixa de ser um sinal, um alerta, e vira uma identidade, vira parte de quem você é. O nojo também protege. Ele cria um limite, uma barreira contra algo que pode ser contagioso, seja fisicamente ou emocionalmente, psicologicamente. Ele cria limite. E aí, por fim, a gente chega na emoção que todos nós adoramos sentir, que é, obviamente, aí a busca silenciosa pela felicidade, pela alegria constante. Quando a gente pensa na alegria, a gente sabe que ela tem uma função positiva. Ela reforça comportamentos bons que são importantes para nós. Ela nos aproxima do que tem valor e reforça vínculos. Percebe? Nenhuma emoção é aleatória, nenhuma emoção é inútil, nenhuma emoção é negativa por natureza. Algumas são desconfortáveis, mas desconfortável não significa que é um erro. Toda emoção surge a partir de uma interpretação. Algo acontece, o nosso cérebro processa aquilo a partir das nossas experiências, dos nossos medos, dos nossos valores, das nossas crenças. E a partir dessa interpretação, uma reação emocional vai ser ativada. É por isso que pessoas diferentes podem viver a mesma situação e ter reações emocionais completamente distintas. Porque a emoção não surge apenas do fato, apenas da situação que aconteceu. Ela vai surgir diante do significado que aquele evento, que aquela situação vai ter para cada um de nós. E aqui está um fator super importante. Você não consegue controlar as suas emoções. Quando a gente fala sobre regulação emocional, inteligência emocional, não é para que você aprenda a não sentir, a evitar sentir alguma emoção. É para que você gerencie elas quando elas aparecerem, quando elas surgirem. Porque a emoção, ela é automática. O seu corpo vai reagir antes que você processe alguma coisa. Mas sentir emoções, sentir alguma coisa, não é o mesmo do que agir, do que ação, do que um comportamento. Como eu falei agora há pouco, quando a gente pensa nessa parte de regulação emocional, a gente entende que muitas pessoas fazem um movimento de querer evitar sentir, de querer fugir das suas emoções, de não querer pensar sobre aquilo. E muitas pessoas acreditam que isso é maturidade emocional. Mas não é, gente. Pelo contrário, quanto mais você foge daquilo que você sente, menos consciência você tem sobre o que está acontecendo dentro de você. Emoções são ferramentas de expressão. Elas vão te mostrar o que importa para você, quais são os seus valores, quais são os seus limites, o que você gosta, o que você não gosta, o que você tolera, o que para você é intolerável. Elas indicam necessidades, você aprende sobre flexibilidade também. Elas vão te ajudar a construir a sua identidade. Elas vão te permitir entender quem você é de verdade e como se comportar no meio em que você está. Uma pessoa que não sente não é uma pessoa forte. Ela é uma pessoa desconectada. E para você que chegou até o final desse vídeo e esteja olhando para sua trajetória, para sua história de vida e observado que você tem tentado de alguma forma ser menos sensível, agir de uma maneira diferente, fugir das suas emoções, eu quero trazer uma reflexão e um ponto realmente de insight para você sair desse vídeo com outra perspectiva. Talvez o caminho não seja você sentir menos. Talvez o caminho seja você entender melhor as suas emoções. Entender e acolher exatamente o que você está sentindo. Porque quando você passa a olhar para a emoção com uma perspectiva e uma interpretação diferente, ela deixa de ser sua inimiga e ela passa a ser uma informação, a te ajudar.
Então, eu espero que com esse vídeo você consiga identificar melhor as suas emoções, entender o que cada ação, até de outras pessoas, dentro do trabalho, dentro das suas relações, está tentando te sinalizar. Por que que aquilo te incomoda? Por que que aquilo gera um peso diferente no seu dia, na sua rotina? E como de fato você pode mudar e agir diferente a partir dessa emoção. Até o próximo vídeo!